paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 5 da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título O Lamento de Jó. Textual: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó capítulo 3, versículo 24. Verdade prática: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Amados, hoje nós vamos tratar desta lição que relata o lamento de Jó. Jó estava passando por um problema terrível. Ele era um homem sincero, reto, temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Deus havia dado um testemunho de Jó. Agora Jó estava passando por um sofrimento, uma angústia terrível. Ele tinha perdido os seus bens, ele tinha perdido os seus filhos, tinha perdido a saúde, os amigos, os seus parentes que não visitavam Jó, conforme está escrito em Jó capítulo 19, dos versículos 17 até os versículos 29. Então Jó, como qualquer outra pessoa, ele extravasa aqui o seu sentimento, ele extravasa aqui a sua dor, a sua prova que ele está aqui manifestando de forma terrível. Então nós sabemos, amado, que esse lamento de Jó, ele é uma lição de vida para nós, traz aqui uma lição importante para nós, porque o cristão, ele também passa pelas adversidades, ele passa pelos problemas, ele passa por sofrimento. Jesus, ele disse: olha, no mundo tereis aflição, tem bom ânimo, porque eu venci. Jesus, ele disse no livro de Mateus, no capítulo 28, ele diz: olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, mesmo nos sofrimentos que o cristão passa, podemos compreender que Deus, ele está presente, que Deus, ele está agindo na vida do ser humano. Muito embora muitas pessoas não acreditem que o ser humano, ou seja, o cristão, ele passa por adversidade. Ele acha que por ser cristão, a vida é uma vida de regalia, uma vida de alegria e de paz. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Por quê? Porque o sofrimento também é resultado da queda de Adão, resultado do fracasso lá no Jardim do Éden. Então, depois da queda, toda a natureza se corrompeu e o homem, ele foi o mais atingido. Então o homem passou a sentir dor, passou a sentir tristeza, passou a padecer enfermidade e tantos outros problemas. Então, esta lição de Jó é um grande exemplo para nós, né? Compreendermos que no sofrimento nós precisamos ter uma postura adequada diante de Deus, porque Deus continua tendo o controle de todas as coisas. Vamos então para o tópico primeiro, o lamento de Jó. Por que nasci? Isso aqui nós podemos ver isso no capítulo 3 da nossa leitura bíblica em classe, do versículo 1 até o versículo 10. Aqui nós podemos ver o primeiro lamento de Jó. Ponto 1. Por que nasci? Então, Jó, ele estava padecendo uma dor terrível, de sofrimento, de perdas. Então Jó agora ele questiona: por que nasci? E esse questionamento é a manifestação de uma carga emocional terrível, de um estresse grandioso que ele estava passando. Então qualquer pessoa nesta situação traz questionamento. Então Jó aqui levanta um questionamento acerca da sua existência. Por que nasci? Na verdade, o que Jó queria, amados, era não existir. Porque se Jó não existisse, ele não estaria passando por aquele sofrimento. A grande verdade é que o sofrimento faz parte da trajetória humana.
desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Nós vemos como pessoas sofreram no Antigo Testamento, como pessoas sofreram na igreja primitiva e até em nossos dias continua sofrendo. Aqui o salmista, ele apresenta no Salmo 130 a sua angústia. Vemos também o sofrimento de Jeremias, que é relatado aqui. Jeremias chega até mesmo a questionar, como Jó, acerca do seu nascimento. Eu quero até ler esse texto de Jeremias, que ele é muito importante para nós nesta lição. Olha só, Jeremias, ele passava por uma situação de desprezo, de humilhação, até mesmo de rejeição. A mensagem de Jeremias foi rejeitada pelo sacerdote, foi rejeitada pelo rei, foi rejeitada pelo povo. Jeremias chegou até ao ponto de ser lançado em uma cisterna, em um poço que só tinha lama. Então veja que Jeremias, ele foi rejeitado porque transmitia a mensagem de Deus. E chega ao ponto que Jeremias questiona o porquê daquela situação. Então veja só, ele diz, capítulo 20, versículo 14 do livro de Jeremias. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu um filho, alegrando-se com isso grandemente. Versículo 17. Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Veja que Jeremias, ele, devido àquele grau de sofrimento, ele preferia não ter nascido, ele preferiu morrer. Então são manifestações do sentimento humano. Não foram poucas pessoas na Bíblia que pediam a morte, mas Deus não costuma atender esse tipo de pedido, esse tipo de oração. Então nós vemos, por exemplo, o profeta Elias passando por uma situação tão adversa também, fugindo de Jezabel, saindo desorientado pelo deserto, andando solitário, sem comida, sem bebida, cansou, deitou debaixo de um zimbro e disse, ó Senhor, já basta, já chega. O Senhor sabe como matar os seus profetas, como derrubar os altares, e eu somente fiquei, e agora quer me matar. Já basta, tira a minha vida. Elias, ele também estava passando por um grau de estresse, de sofrimento na alma terrível, que também ele desejou não existir. Então aqui nós podemos ver que Jó, ele não está só nesta situação. Outras pessoas também questionaram acerca da sua existência. O que Jó questiona aqui, o porquê do seu nascimento, na verdade o que Jó queria era não passar por aquele sofrimento. Ele queria que aquele sofrimento dele não tivesse em evidência, trazendo angústia e dor para ele. Amém, amados? Ponto de número 2. Que em lugar de memória viesse o esquecimento. Veja só, Jó agora ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas Jó não amaldiçoou Deus. Jó não blasfemou de Deus, porque era isso que o diabo ele queria. Então Jó, ele disse, olha, que o meu dia ele não existisse. Ou seja, o dia do nascimento de Jó não era para ser celebrado aquele dia. Veja só, ele está agora em grande angústia. Então aquele dia, ele não queria que aquele dia existisse, que aquele dia não fosse comemorado, aquele dia, porque esse era o padrão, era o princípio. Até mesmo seus filhos comemoravam o dia do seu nascimento. E Jó aqui, ele quer ser esquecido, mas Jó quer ser esquecido pelo seu sofrimento. Ninguém gosta de ser lembrado com uma tragédia.
Ninguém gosta de ser associado à sua existência com sofrimento, com tragédia, com perdas, com dor, com desilusões. Ninguém gosta. E Jó, então, estava manifestando o sentimento como qualquer outra pessoa. Ponto de número 3. Que em vez de ordem viesse o caos. Amados, aqui nós podemos ver uma antítese. O que é antítese? É a figura daquilo que é oposto. Antítese é o contraste entre duas coisas, por exemplo, luz e trevas, dia e noite, por exemplo, alegria, tristeza, vida e morte. E aqui ele coloca aqui como caos, ordem e caos. Então nós vemos aqui que a ordem e o caos aqui é colocado como um meio dele sair daquela situação, que ao invés de ser a ordem, viesse o caos. O que é ordem? Ordem é aquilo que é organizado, é aquilo que está pré-estabelecido, e caos é a desordem, caos é a desarmonia. Tá? Então a gente vê aqui a situação desse contraste da sua existência. Então ele faz o contraste entre a noite da sua concepção e o dia do seu nascimento. E ele então traz aqui em evidência que a noite em que ele foi concebido não existisse, ou seja, ele coloca em evidência que aquela noite em que ele foi gerado no ventre da sua mãe, ela não existisse para que o seu pai não pudesse deitar com a sua mãe. Ou seja, se o seu pai não tivesse deitado com a sua mãe, ele não teria sido gerado no ventre. E aqui então ele coloca uma outra situação do dia do seu nascimento. Se aquele dia não existisse, ele também não teria nascido. Por isso ele coloca aqui esse contraste entre a ordem e o caos. Nós sabemos que a ordem acontece dentro de um plano pré-estabelecido de Deus. Deus organizou o universo dentro de uma ordem. E essa ordem vem de geração e nascimento, de vida e morte. E Jó, então, ele agora visualiza somente o caos. Então, ele manifesta aqui, amados, o seu sofrimento. Então, o que ele está desejando aqui é sair daquele sofrimento. E para ele sair daquele sofrimento, ele não deveria primeiro existir, porque se ele não existisse, ele não estaria passando por aquele processo de grande prova. Vamos então para o tópico 2. Segundo o lamento de Jó, por que não nasci morto? Ponto 1. Descansando em paz. Então Jó aqui, ele muda a sua palavra, o seu discurso. Em vez de amaldiçoar o dia do seu nascimento, ele começa aqui a reclamar. Então a reclamação de Jó por que não nasci morto? Veja só, meus amados, ponto 1, descansando em paz. O que Jó manifesta aqui é que se ele tivesse nascido morto, ele não estava passando por prova. Se ele tivesse nascido morto, ele estava descansando em paz. Por quê? Porque as crianças geradas, ela no ventre da sua mãe, ela é formada no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Então a criança, na sua inocência, ela pertence a Deus. Jesus, ele disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Então Jó, ele acreditava que se ele não tivesse nascido, ou se tivesse nascido morto, ele estava descansando em paz nos braços do Senhor e não estava passando por aquele processo de sofrimento. Então veja só, quando ele fala, por que não nasci morto? Jó não faz apologia aqui ao aborto, porque a Bíblia, meus amados, não aprova o aborto. Jó não está fazendo referência aqui ao aborto como forma de não ter o sofrimento,
mas ele fala da possibilidade dele ter nascido morto, porque essa também é uma ordem que tem a existência. Não foram poucas mulheres, desde o princípio da criação, que tiveram abortos espontâneos, abortos provocados por alguma perturbação, algum distúrbio de enfermidade ou por outros problemas. Então Jó, ele queria ter passado por um processo espontâneo de um aborto, e não um aborto provocado. Então Jó não faz apologia ao aborto, Jó também não faz apologia ao suicídio. Tá? Então nós vemos aqui que muitas pessoas, num ato insano, num ato de desequilíbrio, às vezes cometem tal atrocidade, tanto na questão do aborto provocado, como até mesmo na questão do suicídio. Mas eu friso aqui que Jó, ele não trata dessas questões como questões da ordem. Jó, ele trata como essa questão aqui como um ato espontâneo. Aliás, Jó não faz em nenhum momento referência ao suicídio. Mas eu estou falando isso porque muitas pessoas em um momento de adversidade, às vezes comete tal coisa. No momento de adversidade comete um ato desta forma. Então Jó aqui ele manifesta apenas o seu sentimento de sofrimento. E ele relata que se ele não passasse por aquele processo, ou melhor, se ele não tivesse nascido, não estaria passando por aquele processo. Ponto de número 2. Livre de tribulação. Veja só, Jó estava passando por um processo de sofrimento. E aquele processo, ele entrando em intensidade. Jó tinha perdido seus bens, os seus filhos, tinha perdido a sua saúde, estava em angústia. Então Jó estava passando por um tremendo processo de tribulação. Então Jó, ele acredita o seguinte: se ele não tivesse nascido, se ele não tivesse se tornado um feto e ter vindo ao mundo, ele não estaria passando por aquele processo de tribulação. Então, ele estaria descansando em paz, estaria em repouso. Ponto de número 3. Uma realidade para o cristão. Veja só, o sofrimento, amados, é uma realidade. Muitas pessoas acreditam que por ser cristão não deve sofrer, mas Jesus, ele deixa claro que no mundo tereis aflição. Veja só, quando Jesus ele faz questão dessa situação de ter angústia, de ter tristeza, de ter dor e ter aflição, Jesus aqui ele está colocando em evidência que o bem maior, o projeto maior de Deus para a nossa vida é a salvação da alma, é o gozo eterno, é a vida eterna. Nesse sentido, o homem pode até passar por tribulação, mas Deus tem uma recompensa maior, tem um bem maior. Por isso que Jesus disse: olha, tem bom ânimo, você vai passar por isso, mas tenha firmeza, tenha certeza que tem algo melhor para você. Por isso, deve ter equilíbrio, né? Porque isso também é uma realidade. Então nós sabemos, amados, que nós passamos por tudo isso. O apóstolo Paulo ele deixa evidente na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12 e 13, que o cristão ele passa por essas situações. Inclusive o apóstolo Paulo, ele passou por essas adversidades. Paulo chegou a dizer: eu sei ser honrado, mas eu sei também ser humilhado. Eu sei ter abundância, mas eu sei ter escassez. Eu sei ter fartura, mas aprendi a padecer necessidade. Mas o apóstolo Paulo ele vai além. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então nós podemos ver, meus amados, que nesse particular,
O cristão, ele tem o sofrimento como uma realidade, e isso também, de acordo com o comportamento, o padrão de comportamento, isso nos traz também benefícios da parte do Senhor. Amém? Vamos então para o ponto de número 3, ou tópico de número 3. Terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Ponto 1. Vale a pena viver? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm feito. Vale a pena viver? As pessoas que fazem essa pergunta geralmente estão passando por um processo de estresse, de sofrimento, de angústia, de tristeza e de dor. Porque nesta vida nós passamos pelas adversidades. E em algum momento as pessoas eles perdem a sensatez, o equilíbrio, movido por um sofrimento. Ele fala desta forma. Às vezes não fala, mas até pensa. Vale a pena viver? Porque diante da situação de perda, diante de uma tragédia, diante de uma desilusão na vida, diante de uma frustração dos seus sonhos, dos projetos, diante de perdas na família, diante até mesmo de desilusões ministeriais, pessoas acham que a vida se resume naquilo ali e acham que não vale a pena viver. Vale a pena viver? Sim, vale a pena viver independente de qualquer coisa. Por quê? Porque, amados, além dos problemas, além do sofrimento, vale a pena viver, porque o compromisso maior de Deus, amados, não é com o nosso bem-estar, é com a nossa alma, é com o nosso repouso eterno. Então Jó, diante daquela situação de angústia que ele passava, ele estava sentindo que não vale a pena viver, mas simplesmente porque ele era movido pela emoção, pelo sofrimento que ele estava passando naquele momento. Todas as pessoas que às vezes proferem palavras semelhantes, ele está passando por um processo de angústia terrível, de um momento de dor. Então ele profere palavras que em um momento de lucidez ele não diria. Ponto 2. Sem o favor de Deus. Jó acreditava que ele não tinha mais o favor de Deus, que ele não tinha mais o olhar de Deus, que Deus tinha o abandonado. A grande verdade é que a Bíblia nos afirma que Deus, o Senhor, está conosco todos os dias. Mas Jó, até aquele tempo, ele não tinha esse conhecimento teológico de Deus como se tem hoje. Porque não tinha ainda as escrituras escritas onde ele pudesse ler e acompanhar. Então ele achava que o favor de Deus estava com ele enquanto ele tinha as coisas. Mas Jó, então, ele manteve o equilíbrio de não colocar a sua tragédia na conta de Deus, mas ele acreditava que Deus o havia abandonado. Quantas pessoas já pensaram assim? Quantas pessoas no nosso tempo, no momento de perda de um ente querido, no momento de uma perda ou de uma desilusão terrível, ele chega a acreditar que Deus não está olhando para ele, que Deus esqueceu dele. Você já viu alguma pessoa dizer assim? Deus não olha mais para mim, Deus não me vê mais. São situações de reações de um momento de alto sofrimento, um momento em que a alma está angustiada, a alma está ferida. Então as pessoas acham que Deus não mais lembra. Então nós podemos ver que Deus, mesmo que ele permite o sofrimento, mas ele está lá nos acompanhando, está lá para nos abençoar, está lá conosco naquele momento, porque tudo tem um objetivo, tudo tem um propósito. Então Jó, ele acreditava que não tinha o favor de Deus, mas na verdade era um sentimento até mesmo de desconhecimento de quem é Deus, porque Jó
Na verdade, muito embora ele tivesse comunhão com Deus, mas Jó não tinha uma revelação plena de Deus, porque a revelação plena de Deus veio acontecer somente com a vinda de Cristo, muito embora Jó tivesse comunhão com Deus. Então Jó, naquele momento, ele faz essa pergunta aí, em busca de uma satisfação na sua alma. Ele acreditava que Deus não tinha mais, não estava mais cuidando dele. O que mostra, meus amados, que o ser humano, em um momento de estresse, ele pode abrir a sua boca até mesmo de forma precipitada. Jó abriu por um desconhecimento, mas nós temos a revelação das Escrituras e sabemos que Deus não nos abandona, que Deus sempre está presente e nós devemos firmar no que a Escritura nos diz, em que Deus ele sempre está conosco. Ponto de número 3. Um caminho de sabedoria e maturidade. Veja só, meus amados, esse caminho de sofrimento, ele traz também sabedoria e maturidade. A maturidade, ela vem pelas experiências da vida. A sabedoria nós adquirimos também, amado, pelas nossas atitudes, pelos momentos que nós passamos, às vezes até mesmo as desilusões, nós vamos adquirir maturidade para viver, nós adquirimos mais sabedoria. Veja, neste sentido, é que nós vemos aqui que Jó, ele passava por um momento de dor, mas esse momento de dor certamente ia fazer de Jó, depois que ele passasse por essa prova, um homem com mais sabedoria do que ele tinha, um homem com mais maturidade, com mais experiências. Então isso aí traria benefício, como trouxe realmente para Jó. Isso também traz para o cristão. O cristão, ele muitas vezes, ele acha que Deus não está agindo, mas Deus está trazendo coisas novas para ele. Veja que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele fala acerca do sofrimento, acerca da tribulação, né, de todas as adversidades da vida. O apóstolo Paulo, ele fala que a tribulação produz a perseverança. O que é perseverança? Perseverança é o exercício da paciência. Então a tribulação faz com que a pessoa exercite até mesmo a paciência. Então vemos também que a perseverança, ela traz a experiência. O que é experiência? É o conhecimento adquirido na prática. Então, a experiência, amados, nós adquirimos na escola de Deus, na escola da vida. Isso traz experiências espirituais para nós. Veja, quando alguém vai procurar um emprego, o empregador pergunta: você tem experiência? Por quê? Porque a experiência é adquirida no manejo das coisas, no exercício da vida, é que as pessoas vão adquirindo a experiência. E a experiência, ela traz a esperança. O que é esperança? Esperança é a certeza de alcançar aquilo que está esperando. Então veja só, quando aqui a Bíblia diz um caminho de sabedoria e maturidade, nós vemos que o sofrimento traz isso aí. O sofrimento, ele age na vida das pessoas para trazer maturidade, para trazer experiência. E quando nós passamos pelas adversidades da vida, nós vamos sair mais fortalecidos, nós vamos sair mais maduros, nós vamos sair mais preparados. E é assim, amados, que nós podemos ver que Deus, ele permite que passamos pelas adversidades para nos abençoar, para trazer para nós experiências novas, para nos preparar. Porque depois que nós passarmos pelas adversidades, pelas tribulações, nós vamos sair mais fortalecidos. Assim como Jó, ele saiu mais fortalecido daquela prova. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.